Olá, seja muito bem-vindo, querido amigo internauta. Eu estou aqui hoje substituindo o Leandro Cabido, sou Josias Pereira, também os redatores aqui do Portal Tempo, e tenho a felicidade de trazer aqui o menino João Vitor Cirilo, que está na cobertura paralímpica, mas ele deu uma pausinha para falar sobre futebol. Tudo tranquilo, João? Grande Josias, tudo bem? Tudo tranquilo. Nós vamos falar sobre a rodada do fim de semana. Temos aí jogos importantes pela frente do Brasileirão. O Cruzeiro enfrentando o Botafogo no domingo, no Mineirão. Na segunda-feira, temos o Atlético encarando o Fluminense e completando também a rodada o América encarando a Ponte Preta. Primeiro, João Vitor, vamos falar da vitória do Cruzeiro, né? O Cruzeiro venceu bem ontem o América 2-0 e agora se prepara para esse duelo contra o Botafogo com voltas de jogadores importantes, como o caso do Rafael Sobis. Né? Exatamente, uma volta importante, né? Para quem não acompanhou o jogo, Cruzeiro ontem não teve o Rafael Sobis, quem jogou foi o Rafinha, em funções... tentando igualar um pouco a função do Sobis, depois teve a troca no segundo tempo com a entrada do Alisson, uma entrada positiva, inclusive, né, participando do segundo gol que foi marcado pelo Ramon Ábila, que, aliás, não se cansa de fazer gol, né, Josias? Exatamente. 11 jogos, 9 gols, um grande desempenho do argentino, conquistou já de vez a torcida cruzeirense. Mas o retorno do Sobis certamente é um retorno importante, importantíssimo, né? Ele que é uma das contratações, foi uma das contratações dessa... Vamos dizer dessa segunda parte do ano do Cruzeiro, que a primeira parte a gente pode esquecer, que foi a tragédia. Sim. Mas essa mudança, principalmente agora nesse segundo semestre, com o Sobis e o Ábila, um novo time, o Mano Menezes conseguindo dar realmente uma cara para o time do Cruzeiro. É bom a gente destacar que a reta final, talvez, do trabalho do Paulo Bento, o time passava a criar um pouco mais, criar mais chances, mas ainda não conseguia vencer. Saiu o treinador português, voltou o Mano Menezes. Já são aí 4 vitórias seguidas, se não me falha a memória. Sim. 6 jogos sem derrota, então é um desempenho muito interessante do Cruzeiro. Aquela história, né, Josias? Não cai mais, né? Não cai. Para quem achava que ia cair, agora já não cai mais. Pois é, inclusive o Cruzeiro lidera aí a tabela de classificação se formos contar apenas o segundo turno. Exatamente. E só lembrando que a gente está ao vivo no Facebook, então vocês podem mandar aí os seus comentários, os seus depoimentos, as suas críticas também, né? Pra gente construir um programa melhor. Então a gente fica aguardando aí os comentários de vocês. E eu queria que você falasse também pra gente, Ciro, um pouquinho desse crescimento do Botafogo, né? O Botafogo que tomou aquele 5-2 do Cruzeiro, mas depois disso só vencendo, inclusive batendo no Grêmio depois o rival Fluminense, com boas atuações de Sassá e também de Neilton, né? Eu acho que tem atrapalhado a equipe do Botafogo, talvez seja a instabilidade, né? Até dentro dos próprios jogos. Aquele jogo contra o Cruzeiro, por exemplo, para quem não se recorda, o jogo estava, se não me falha a memória, 1-1. Sim. Teve um pênalti que não foi marcado para a equipe do Botafogo, aí você pode discutir se foi ou se não foi, para mim foi. E o pênalti não foi marcado quando o Cruzeiro fez o gol, acabou o jogo. E aí foi o caminhão. E o Botafogo parece que está se ajustando, já está ali em 10º lugar no Campeonato Brasileiro. O time começou mal, teve na zona de rebaixamento, já está ali. E é importante a gente destacar que é um campeonato que está muito equilibrado. Você tem do Cruzeiro, que hoje é o 12º, 2 pontos só para o Z4. Apesar de o futebol que o Cruzeiro tem apresentado não nos deixar, vamos dizer assim, margens para dar certas opiniões que o Cruzeiro ainda é candidato ao rebaixamento, ainda é candidato por causa da tabela, porque está muito próximo, mas pelo futebol é muito superior, por exemplo, a equipes como Santa Cruz, como o América, que equipes estão lá embaixo há mais tempo e a gente não vê perspectiva de melhora. Mas o Botafogo evoluiu sim nesse sentido. Até pegando aqui a sequência dos últimos jogos do Botafogo, você pegar só o Campeonato Brasileiro, são 5 jogos, os últimos, com 4 vitórias. Exatamente. Então é uma sequência muito interessante do Botafogo, tem evoluído, mas eu creio que o Cruzeiro é favorito, amplo favorito a vencer no domingo mais uma vez, pelo que fez no jogo passado contra o Botafogo também, mas pelo futebol apresentado. Apesar da sequência muito positiva do Botafogo, o Cruzeiro tem jogado muito mais. Entendi. E aqui o pessoal já está mandando os seus comentários aqui, suas perguntas. Temos o Ronan Mota perguntando se, na nossa opinião, houve corpo mole na era Paulo Bento. A gente não sabe precisar muito bem o que teve, mas a gente viu que o Cruzeiro mudou realmente com a chegada do Mano, né, da água para o vinho, né? A gente vê a motivação dos jogadores é diferente, realmente. E eu acho que o Mano também trouxe uma composição tática que favoreceu bastante ao Cruzeiro e ele entendeu o que o Cruzeiro precisava realmente, né? A gente lembra que quando ele chegou, ele começou com o Ilha, por exemplo, jogando como falso 9, mas aí quando ele viu o Ábila fazendo seus gols, realmente ele não quis inventar muito
e fez o simples. E agora a única dúvida que tem martelado realmente a cabeça do Mano Menezes é a questão do Romero e Ariel Cabral. Eu acho que essa é uma das maiores dificuldades que ele tem, inclusive é motivo de pergunta aqui do André Neri, que falou que até agora ele não entende o Romero no banco para o Ariel, né, jogando. Prevejo um Cruzeiro muito forte no ano que vem. Você concorda com isso também? Você acha que essa temporada ficou um pouquinho para trás, né? Você acha que dá tempo ainda do Cruzeiro buscar alguma coisa a mais no brasileiro? E, lógico, tem a Copa do Brasil, que é o grande objetivo, acho que, do clube, principalmente para chegar na Libertadores, é o caminho mais curto, né, Cid? Dá tempo ainda, né? Tem mais que um terço de campeonato até agora, mas ainda para ser disputado. Acho que tem muita coisa para ser realmente conseguida esse ano pelo Cruzeiro. Quem sabe beliscar uma vaga Libertadores, a gente sabe que é difícil, mas a vantagem é que o Mano recomeçou o trabalho dele mais cedo do que no ano anterior, né? Isso. E você falava do William, por exemplo, que ele começou jogando com o William, pela confiança, né? Isso. Que o William jogou muita bola com o Mano na temporada anterior e ele falou, pô, o cara jogou muita bola comigo, eu vou colocar ele pra jogar. Só que aí o Ramon Ábila não deu espaço. Quando entrou, fez gol e realmente é mais do que certo, né? Tá comprovado agora que é ele que tem mais qualidade pra jogar. Quanto a Romero e Ariel, eu iria de Romero. Eu não teria muita dúvida nesse sentido. O Romero é mais brigador, né? Um cara que comanda ali mesmo o meio de campo, não deixando passar. E o Ariel é mais técnico, mais cadenciado, né? Isso que a torcida do Cruzeiro tem batido na tecla aí, muitas vezes reclamando dessa mudança aí no esquema do Cruzeiro, porque o Romero vinha jogando aí com o Paulo Bento, vinha jogando também, né? Inclusive quando chegou com o David também. Né? Antes da convocação, né, para a seleção argentina, para a campanha que foi ruim nos Jogos Olímpicos, né? E quando retornou, realmente já voltou na reserva. Eu colocaria como titular. Entendi. Mandando um abraço para a Eneida da Costa, que falou que tá muito bom esse bate-papo aqui. Opa. E também tem o Agner Soelen Melo, falando que o Cruzeiro tem chance de brigar pelo título do Brasileiro. Também temos o Ronan falando aí, mandando um recado pro Gilvan, falando que o Michael tá sem time e falando que o Lucas é terrível, o lateral do Cruzeiro. O Lucas talvez seja o ponto baixo desse time aí, né? A torcida não consegue gostar de jeito nenhum do Lucas, e com razão, né? Ele não jogou bola desde que chegou. E o Carlos aqui também comentando, falando com a gente que o Cruzeiro já pode sonhar com o G4 do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro nesse momento tá a 11 pontos, né? Do Corinthians, que é o quarto colocado. Você pode colocar aí que são 15 rodadas, não é muita coisa. Pela sequência, pelo futebol que tem jogado, pelo que tem oscilado as equipes que estão em cima também. O Grêmio, nesse meio de semana, tomou 4-0 pro Curitiba. Exatamente. Quem imaginava que isso ia acontecer? O Corinthians também, apesar de ter vencido o Sport e bem, não é um time que tem mantido uma sequência legal, de regularidade. O Cristóvão tem sido até criticado em alguns sentidos, não sei se com razão, mas em alguns sentidos. Mas mantendo essa regularidade, dá para sonhar, sim. Entendi. Uma das grandes coisas que tem motivado o Cruzeiro mesmo para essa sequência boa é também o desenvolvimento do Arrascaeta, né? Que desde o início do ano ele já vem mostrando um futebol muito mais, muito mais bem adaptado ao futebol brasileiro, realmente, né? E isso tem se refletido em gols e também muitas assistências. Ontem, mais uma vez, o Arrascaeta fez uma boa partida e o Ábila completando ali com aquele toque de artilheiro, né? Você acha que também o Arrascaeta, esse ano, ele se encontrou no Cruzeiro? Um jogador bem mais regular esse ano do que na temporada anterior, né? É bom destacar que ainda é muito jovem, então quando chegou ao Cruzeiro, era um cara que jogava num time pequeno do Uruguai, apesar de ter feito boa campanha na Libertadores, era no Defensor, né? Não tinha essa proporção, a torcida do Defensor não é metade da torcida do Cruzeiro, é outra coisa, outro futebol, outro padrão, outro dinheiro também. E aí tem toda essa adaptação. Começou a ser mais regular essa temporada, é um dos caras mais importantes desse time do Cruzeiro e tem jogado muita bola. Mais uma partida muito boa contra a equipe do América, marcando e participando de gol também. E agora tá aqui o Leonel falando assim que, torcedor de São Paulo, pelo que eu tô vendo aqui, né? Falando que o São Paulo não vai cair. Também acho que não. Eu também acho que ali São Paulo e Inter, apesar que o jogo do Inter ontem foi, assim, a torcida do Santos tá na bronca aí com o juizão. E com razão, aquela né? expulsão do Lucas Lima foi bastante estranha, né? Aquele jogo. Lembrando que esse juizão foi o único que todos os mandantes venceram com a arbitragem dele. Pouco caseiro. Pouco caseiro. E aqui também tá o Délio mandando um abraço pra gente. O Charles Damásio falando assim que com o Mano Menezes iniciando uma pré-temporada, o Cruzeiro em 2017, né? O Cruzeiro vai entrar forte para buscar mais títulos. Eu acho que essa é a grande diferença. Sim. Na temporada anterior,
que quando o Mano chegou para tirar o Cruzeiro de situação parecida à que esteve agora, ou a que a gente pode colocar que ainda está, porque tem muito campeonato pela frente ainda, a gente pensava nisso. O Mano continuando no Cruzeiro para montar um time desde o início da temporada, um time que já vinha evoluindo, já tinha evoluído demais, seria outra coisa, né? Infelizmente ele foi pro futebol chinês, infelizmente para o torcedor do Cruzeiro, né? Que para ele foi ótimo. Ele foi ótimo, ganhou muita grana lá na China e retornou para finalizar um trabalho que talvez ainda estaria nesse momento. E eu creio que certamente fará muita diferença para o próximo ano. O Cruzeiro vai entrar muito mais forte e eu creio que agora não vai aparecer chinês de novo para levar o Mano, né? Com certeza. Tá aqui o Ronan falando também, compartilhando da nossa opinião a respeito do Arrascaeta, que está jogando muito, falando também do Ábila, que é um cara que qualquer time quer. Eneida da Costa também falando com a gente, enquanto a Copa do Brasil vai dar para o Cruzeiro? É possível, né? É possível, né? O campeonato de mata-mata, o Cruzeiro tem conhecimento da Copa do Brasil, é o maior campeão, junto com o Grêmio, tem possibilidades reais, porque o time também está jogando bem e é um campeonato de tiro curto, né? O Cruzeiro pode aí, quem sabe, dependendo do cruzamento também, né? Das coisas que vão acontecendo, o Cruzeiro pode continuar crescendo na Copa do Brasil. O importante é que já está nas quartas, né? Isso. Fez 5-2 contra o Botafogo lá, não tem a mínima chance de reverter resultado aqui. Não pode acontecer nenhum. Aí o pessoal tá gravando isso aí, aí reverte, né? Tem o Gustavo Guimarães, nosso grande amigo lá dos Estados Unidos, que também participa aqui do blog First Down, de futebol americano, falando que o Cruzeiro será importante para o Galo. Os Celestes vão tirar pontos dos clubes do G4. Caberá ao Galo se manter na luta pelo topo. Já tá falando que o Cruzeiro vai ajudar o Atlético aí. Bom pra todo mundo, né? Bom pra todo mundo, Mas né? se continuar ganhando, chega, né? Cola, Pois né? é. Tá aqui o Agner, o Agner também mandando quais são os pontos que o Cruzeiro tem que melhorar. E na opinião de vocês, o Cruzeiro precisa contratar mais peças em quais posições, assim? Para agora acho que não tem muito o que mexer mais, né? Até porque o time embalou, tem jogado bem, tem mostrado que tá com as peças que tem no elenco, o Mano tem feito um bom trabalho. Não tem por que contratar jogador agora em setembro. Além disso, não pode contratar mais ninguém de fora. E da Série A também não vai poder contratar ninguém. Ou seja, não tem o que contratar, né? Não tem como mexer muita coisa agora. Só para o ano que vem. Mandando um abraço aqui pro Temistóteles também, falando que ele é atleticano. Carlos Barreto, onde vocês acham que é o ponto fraco do Cruzeiro e onde o Cruzeiro tem que melhorar? O que você acha aí? Talvez nas laterais, né? A direita, principalmente com o Lucas, que não tem sido boa. O Edmar melhorou um pouco o nível da lateral do Cruzeiro, porque o início foi ruim. Vale lembrar, o Cruzeiro já teve o Fabrício, por exemplo. Exatamente. Até recentemente o Brian, que não conseguiu se adaptar. Não sei se a camisa pesou, enfim. Mas não conseguiu jogar. Era um cara que até a gente acreditava bastante no futebol dele, pelo que tem demonstrado no América, principalmente nos jogos grandes, né? Precisou da chegada do Edmar para firmar essa titularidade por ali. Mas eu acho que a lateral direita ainda tem muito para evoluir e pro ano que vem não dá, não. E agora o Nando perguntando pra gente que horas que é o jogo domingo. O jogo vai ser 16 horas no Mineirão. E o Ronan fechando a participação aqui do Cruzeiro, né? Falando que o Cruzeiro precisa se preocupar com a zaga, já que essa história do Manuel está mal contada. Manuel saiu ontem, né? Foi substituído, né? Parece que por precaução. Isso. É o que disseram, né? Mas é bom que o Cruzeiro não perca agora, né? Porque realmente é um bom zagueiro também. Demorou demais para voltar pro time. A gente falava, eu lembro que nos outros ao vivos, na época que o Manuel tinha se recuperado e estava para voltar, que demorou para ser utilizado, até na época do Paulo Bento ainda, né? Voltou só com o Mano Menezes da titularidade, é um grande zagueiro e tomara que continue com o Cruzeiro. Né? Acho que o Ronan também está lembrando a situação dele em relação ao contrato, né? Já também. Que o Atlético Paranaense tem metade dos direitos ali e tentou negociar o jogador nessa janela, mas o Cruzeiro já era, né? O Cruzeiro não quis. E agora nós vamos falar do Atlético, né? Que joga na segunda-feira contra o Fluminense, um jogo complicado lá no Rio de Janeiro, até porque o Fluminense perdeu o clássico para o Botafogo e precisa dessa vitória para recuperar. Mas o Atlético, a meu ver, tem muito mais time que o Fluminense. O Fluminense que veio oscilando bastante, apesar do Levi falar que o Fluminense vai chegar no G4, acho que está ficando cada dia mais difícil. Não dá. O Fluminense está em oitavo no momento nesse Campeonato Brasileiro, né? Se a gente pegar aí a distância para o G4, já são 6 pontos para a equipe Corinthians. São 2 jogos e quase 3, né? 3 jogos, vamos colocar assim, para não ter nem o empate de pontos. Mas não acho que não tem bola para chegar em G4, né? Comparando com os outros times, ainda é muito irregular. Tem sofrido em alguns jogos, mas eu não creio que tenha bola. O Atlético é mais time que a equipe do Fluminense. Sim. Tem desfalques, teve desfalques, mas tem retornos importantes já na próxima semana.
O Marcos Rocha é possível que já retorne para o banco de reservas. O Lucas Prato já pode até ser titular. Sim. Contra a equipe do Fluminense, teve na Argentina. Voltando na seleção argentina. Fez gol, inclusive, né? Lá, aquele gol aos trancos e barrancos, bem no estilão Prato, bem brigando estilo mesmo. Prata, bem estilo Prata. Conseguiu fazer gol. Isso. E tem Otero, tem Júnior Urso, tem muita gente para voltar. Pode ser que o Atlético tenha um Atlético bem mais encorpado nesse jogo da segunda-feira contra o Fluminense. E um fim de semana para a torcida do Atlético secar. Ficar na televisão. Tem jogo todo dia para secar. No sábado, Vitória e Flamengo. No sábado, vulgo amanhã, Vitória e Flamengo. No domingo tem Santos e Corinthians, que é uma briga direta aí pro G4, um empatezinho seria ótimo. E também tem o Grêmio contra o Palmeiras, jogos difíceis para todos os adversários diretos, assim como eu acredito também que vai ser difícil o Fluminense e Galo na segunda. Até lembrando que na quarta-feira da semana que vem, né, vamos ter um encontro aí de Palmeiras e Flamengo, jogando em São Paulo, que é mais um jogo que o Atlético pode aproveitar aí para, né, secar e também torcer aí para que os dois empatem, por exemplo, para o Atlético chegar, quem sabe, aí ao topo do brasileiro, né? Então vão ser confrontos diretos e o Atlético enfrentando o Fluminense, acho que é um dos times que estão brigando ali, é o adversário tecnicamente assim mais tranquilo, digamos assim, né? Lógico, o Fluminense é um time que impõe respeito pelos seus jogadores, mas o Atlético tem mais condições do que os adversários que vamos ter o clássico também, Santos-Corinthians, por exemplo, né? Um jogo dificílimo aí para quem está brigando também pelo topo. Então, os retornos do Atlético aí são importantes e o Vitor, inclusive, hoje já fez alguns testes, né, na Cidade do Galo. Ele não foi liberado pelo departamento médico ainda, então provavelmente Giovani deve seguir, mas vamos ver como é que vai ser o andamento amanhã, né? O treinamento de sábado para ver se o Vitor pode voltar ao gol atleticano. E lembrando que tem mais uma notícia do Atlético, Jô, que está sem clube, na verdade, né? Ele está lá na Cidade do Galo treinando, né? Ele vai seguir treinando na Cidade do Galo para recuperar o seu condicionamento físico e esperar uma oportunidade, né? Muito atleticano falando que o Jô poderia voltar, mas eu acho que nesse momento o Atlético está muito bem servido de atacantes, também não tem como por conta da janela. Da janela de transferência, né? Isso. O Jô tem uma história interessante do Atlético, né? Para quem não se recorda, foi só o artilheiro da Libertadores que o Atlético ganhou, né? Isso. Libertadores de 2013. Então tem uma história interessante no Atlético, sim. O pessoal ainda era muito... Assim, nem todos aceitavam o Jô, porque é um grandalhão, é obrigador, né? Não era centroavante técnico, apesar de ser um cara canhoto, com boa finalização até. Mas em 2012, no Vice-Campeonato Brasileiro, em 2013, na campanha da Libertadores, foi muito importante, sim. Por enquanto, está só aprimorando forma física na Cidade do Galo, não é de retorno, não. Ele está lá só para esperar mesmo o que vai ser do futuro dele. Aqui está o Carlos Barreto perguntando para a gente se jogos na segunda-feira são bons porque o time já entra sabendo dos resultados. É bom, né? Nesse caso do Atlético, é bom. Para mim, para quem acompanha o futebol, né? Quanto mais dia tiver jogo, melhor, né? Quanto mais espaçada for a tabela, melhor pra gente acompanhar. Eu acho que não faz tanta diferença, porque se você jogasse no domingo, por exemplo, saberia quando terminou Vitória e Flamengo. Não faz tanta diferença nesse sentido. De qualquer maneira, só se os jogos fossem todos no mesmo dia, todos no mesmo horário, que aí não interferiria. Mas desempenho técnico eu acho que não interfere em nada, não. E aqui tem mais gente perguntando para nós, né? Quem do DM do Galo pode voltar contra o Cruzeiro? Tá pensando no clássico aqui já. Contra o clássico. Vitor certamente já deve estar de volta. Marcos Rocha também. Júnior Urso também. Isso. Que já... Agora, Casares e tem mais um também que tá... O Casares entrou na transição. O Eraso, né? E o Eraso, Acho que talvez Eraso e Urso mais perto de voltar do que o Casares. Casares teve uma lesão um pouco mais complicada. Hoje, por exemplo, o Eraso já deu corridas em volta do campo, com tênis ainda, nada de bola. O Casares voltou também a treinar um pouco essa semana, mas deve exigir um pouco mais de tempo por causa da seriedade da lesão. Exatamente. Mas creio que Vitor, Marcos Rocha, Júnior Urso, talvez Eraso, certamente já no clássico, que é no próximo domingo, né? No outro domingo da próxima semana. E aqui tá o Leonel também falando que o Flamengo vai vencer o Palmeiras na quarta. Será? Não sei, aqui a aposta dele, a gente tá gravando, vamos cobrar. Depois você entra aí na semana que vem aí pra gente ver se você acertou mesmo esse resultado aí. E ele também completa, falando que o Jô é um bom nome para o São Paulo. Tá querendo empurrar já o Jô pro São Paulo. Tem um centroavante parecido lá, que é o Chaves, né? Isso. Também é um centroavante
forte, né? Brigador e tal. Se eu não me engano, canhoto também. Exatamente. Fez aquele golaço contra o Atlético no Morumbi, né? Com os primeiros minutos, né? Primeiro minuto do jogo. E tem ganhado espaço. Até fez um gol também recentemente. Todo dia tem 2 gols já com o São Paulo. E o N aqui mandando boa noite pra gente. E o Leonel volta mais uma vez, muito participativo. Leonel, agradecer. Ele falando que se é verdade que o Dátulo vai para o São Paulo. Parece que tem um interesse, Isso. né? Mas, ao que tudo indica, a proposta não. O Dátulo não tem 7 jogos pelo Atlético ainda no Isso. Campeonato Brasileiro, né? Então ainda é uma possibilidade de transferência. O Dátulo já teve especulado numa série de times, né? Passou por todos aí O já essa Fluminense temporada. também é um namoro eterno com o Isso. Dátulo, mas até agora nada. Ficou muito tempo se recuperando aí da lesão, já voltou a ser relacionado na rodada passada. É um jogador interessante em termos de elenco, né? Mas que não conseguiu se firmar, não conseguiu jogar essa temporada. É até engraçado que o Dátulo, a situação dele no jogo contra o Vitória, né? O Marcelo Oliveira revelou depois da partida que ele colocaria o Dátulo para jogar, mas o próprio Dátulo pediu para não entrar em campo, porque ele não se sentia seguro para entrar em campo. Tá com medo de estourar de novo. Né? Pois é. Então acho que ele tá segurando, mas já era para ter voltado, né? Já era para ter voltado há muito tempo. Tá muito tempo parado mesmo, né? Então fica aí essa situação estranha aí. Talvez até ele tá querendo mesmo não queimar os 7 jogos dele e tal, mas anteriormente vale destacar que já houve negociações entre ele e empresários. O que a gente sabe é que o São Paulo, na verdade, queria o Dátulo de graça, né? Mas o Atlético quer uma compensação financeira para liberar o Dátulo. Tem contrato até o fim do ano. Isso. Então o Atlético tá aí. E o São Paulo precisa de jogadores, porque a situação no São Paulo não é boa. Não. Então precisa urgente de atletas, lembrando que o Ganso foi embora, então precisa de um meio campo ali talentoso para dar sequência aí aos sonhos aí do Ricardo Gomes, coitado, né? Tô numa furada da área. Tô numa furada grande, né? O Jair Ventura deve estar rindo à toa lá, né? Tá no Botafogo tranquilo, enquanto isso o Ricardo tá cada dia mais se complicando. Primeiras semanas do Ricardo já teve até invasão de CT, né? Porque eu nunca vi invasão daquele tamanho no CT. Exatamente, né? Foi uma coisa assim de outro mundo, diz que tinha até torcedor armado lá. Né? Uma vergonha. E o São Paulo que é adversário do Cruzeiro no meio de semana. Isso. A gente pode considerar ainda como confrontos diretos, tanto esse contra o Botafogo quanto contra o São Paulo, né? Chance boa pro Cruzeiro abrir um pouco também. E agora, para encerrar nosso bate-papo aqui, né? 2 perguntinhas aqui. O Carlos Barreto primeiro perguntando pra gente, quem vocês colocariam para jogar contra o Flu no ataque do Atlético? Você tem uma opinião sobre isso? Porque agora o Prato voltando, né? Então, Robinho e Fresh estão dentro, né? Essa é uma certeza. Aí você tem o Michael Suel, que também jogou nesse meio de semana. O Prato volta, então talvez possa pensar um pouco nesse sentido, mudar talvez o esquema, deixar o Robinho mais centralizado, o Prato um pouco mais próximo do Fred, com o Michael Suel em uma das pontas. Não sei, ganha muito o nosso querido Marcelo Oliveira para decidir, né? Mas eu certamente não sei o que eu faria. É uma dor de cabeça boa, como a gente gosta de falar, no chavão do jornalismo esportivo. Ninguém nunca usou essa, né? Que todo mundo já sabe, é coisa de no estaleiro, quando o jogador machuca, dor de cabeça, quebra-cabeça. Mandar um abraço pro nosso Ricardo Plotec, ele que adora isso. Ele adora esses comentários aí. E também agora o Pedro Cruz perguntando quem de Minas chega mais longe na Copa do Brasil. Muito difícil falar isso. Muito difícil falar. Por exemplo, o Atlético a gente imaginava que venceria o primeiro jogo contra a Ponte Preta do Mineirão, só empatou. Jogo dificílimo. E o Cruzeiro fora de casa, contra o Botafogo, que não é um time tão forte, mas fora de casa, conseguiu uma goleada, 5-2. É muito difícil fazer previsão. Quem garante que o Atlético não vai vencer a Ponte Preta lá e bem, e que o Cruzeiro também possa ir longe nessa competição, é muito difícil fazer projeção em campeonato de tiro curto, né, mata-mata. Exatamente. E ele perguntando se vai ser sorteio novamente nas quartas. Será assim, viu, Pedro? Então, tudo pode acontecer nesse sorteio aí mais uma vez. Bom, vamos voltar à cobertura paralímpica, né? Cobertura paralímpica. Temos daqui a pouco aí. Daqui a pouco não, acho que já foi já. Deve ter rolado, né? Será que dá tempo de olhar aqui ainda? Vamos tentar ver rolando, aí, né? Rolando. Se a Terezinha conseguiu aí a sua medalha nos 100 metros, ela que estava enfrentando adversárias fortíssimas, né? É uma série muito difícil para ela, vale destacar, né? Que é bom falar que diferente da disputa olímpica, da final dos 100 metros, né, do tiro curto, só 4 participantes na final. Exatamente. Então tinha essa diferença. E tem Ponte Preta e América fim de semana, José. Exatamente. Esqueceram do América, mas o América não jogou, mais uma vez, o América jogou mal aí contra o Cruzeiro. Na verdade, o Cruzeiro venceu o primeiro clássico, né, por cima do América nesse ano. 4 jogos anteriormente. Isso, mas o América cada dia mais se complicando e até engraçado essa situação de treinadores e tal,
muitas coisas na diretoria do América, o pessoal falando que tinha que ter demitido o Givanildo antes, tinha que ter demitido o Givanildo em dezembro, né? A gente viu diretores do América falando isso, eu acho que não, né? O Givanildo tinha que ter continuado mesmo, até porque o título mineiro veio com ele. O desempenho do América agora é a prova de que a culpa não era de treinador. Não, era de treinador. Passou Givanildo, passou Sérgio Vieira, tal, o Anderson e não mudou nada. Não mudou. É jogador mesmo, qualidade. Construção do elenco. E vai pegar uma Ponte Preta, que é um time muito bem montadinho, armado, e que tá ali na parte, né, intermediária da tabela, fazendo um inferninho em todos os adversários que ela tá pegando. A né? Ponte está em 7º lugar, Isso. é uma das melhores campanhas do retorno, e na Copa do Brasil tirou resultado importante do Atlético aqui no Mineirão. Exatamente. Então é para abrir o olho, sim, não é um adversário... Nunca foi fácil jogar com a Ponte Preta no Moisés do Caré, vale destacar. Nunca foi fácil jogar lá. Mas agora que essa campanha é bem interessante, é um time que não tem nenhum craque. Você pode colocar aí como um dos principais jogadores o Roger, que sempre é um bom centroavante de equipes menores, né? Nunca foi um grande centroavante para chegar em time grande e resolver, mas a equipe menores sempre deu conta do recado, tem feito seus gols. Por exemplo, você tem Fábio Ferreira na zaga, Douglas Glória, que era do Cruzeiro, né? Enfim, é mais um time do que peças individuais. Isso. E vai ser dificuldade para o América no fim de semana, sim. Com certeza. Agora, para Achei o resultado, tá? Achou o resultado? Que não é bom. Terezinha em 4º lugar, entre as 4 finalistas. Quem a gente estava falando antes aqui, era bem difícil a série para ela e ficou sem medalha nos 100 metros. E só lembrando que vocês podem acompanhar toda a cobertura com a gente e também com o nosso grande companheiro Bruno Trindade, que todos os dias está mandando muito bem aí nos ao vivo também aqui via Facebook, trazendo as informações de tudo que está rolando nos Jogos Paralímpicos. Para fechar nosso programa, só classificação do brasileiro, o Palmeiras lidera com 46 pontos, o Flamengo vem logo atrás com 43, o Atlético é o terceiro com 42, o Corinthians é o quarto com 40, o Santos é o quinto com 35, o Grêmio vem na sexta posição aí. Na verdade, o Santos tem 36, né? É o quinto. Isso. E o Grêmio é o sexto, também com 36. Ponte Preta, como você disse aí bem, Cirilo, é a sétima colocada com 34 pontos. Fluminense é o oitavo, também com 34. Nono Atlético Paranaense com 33. Botafogo é o 10º com 32 pontos. A Chapecoense, 11ª colocada, né? Quem diria, a Chape já vem bem, né? Desde o ano passado, né? Ocupando a 11ª posição com 31 pontos. O Cruzeiro, logo em 12º lugar com 29. Coritiba em 13º com 29 também, que goleou o Grêmio aí 4-0 no meio de semana. São Paulo em 14º com 26 pontos. Inter com 27 é o 15º colocado. O Sport vem logo em 16º com 27, aí começa a turma da degola. E o Figueirense em 17º com 27 pontos, Vitória em 18º com 26, Santa Cruz em 19º com 20 pontos e o América é o lanterna com 13 pontos, a 7 do 19º, então o rebaixamento é... Não é a 7 do primeiro fora do Z4, é a 7 do 19º. Do 19º, do vice-lanterna. Então é isso, João. Muito obrigado pela sua participação, viu? Valeu, grande Josias. Fim de semana de grandes jogos aí pelo Brasileiro. Interessando a todo mundo, né? Todo mundo ligado aí. E na segunda-feira tem mais vivo aqui para falar da rodada. Exatamente. Então, um grande abraço para vocês, queridos amigos internautas. Essa câmera aqui, agora é essa daqui. Então, um grande abraço para vocês. Tenham um ótimo fim de semana. Até a próxima.